Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e eu quero falar sobre a grande tribulação, a tão falada e a tão esperada pela religião e pelos religiosos, a grande tribulação. Será que ainda ocorrerá a grande tribulação? Será? Será que essa grande tribulação não foi na Primeira Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial? Onde o Hitler matou 6 milhões de judeus? Será que a grande tribulação não foi na pandemia que veio agora em 2000, não, que veio em 1918, depois voltou agora em 2020, 2021? Será que a grande tribulação não foi quando Jerusalém foi cercada pelo exército romano, que era comandada pelo general Tito, no ano 69 ao ano 70? Quando foi destruído quase que totalmente a cidade, o templo foi destruído até os alicerces. A grande tribulação não teria ocorrido naquela época? Para quem? Para quê? Para quem e quando veio a grande tribulação? Para quê? Para quem e quando veio a grande tribulação? Então, eu te convido a ler Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 29 ao 31. Assim disse Yeshua ou Yahushua aos discípulos. Se você lá ler no versículo 1 ao versículo 3, você vê que estava Jesus no Monte das Oliveiras, ele e os discípulos, conversando a respeito das coisas que precederiam, que aconteceriam antes da vinda dele. Aí ele começa a discorrer durante todo o capítulo 24 de Mateus, Marcos 13 e Lucas 21. Ele fala as coisas que precederiam da volta dele. As coisas que precederiam e durante até a tribulação, a grande tribulação. Então, assim está o subtítulo no texto da Nova Almeida Atualizada, a vinda do Filho do Homem. Veja, Mateus 24, 29 ao 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, você já aprendeu, você entendeu o que significou daqueles dias? Aqueles dias é uma referência ao juízo de Deus. Quando você lê na Bíblia, aqueles dias significaram significou o dia do Senhor. Significou quando Deus cobrou dos judeus, dos israelitas, as contas. Isso significa essa palavra, daqueles dias. Então, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. De onde Jesus tirou isso? Eu vou te mostrar. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Este versículo aqui, isso tem segurado a mente dos religiosos, da teologia, há 2000 anos atrás. Porque eles falam, não, ninguém viu ainda Jesus vindo por sobre as nuvens. Como que ele pode ter vindo, como vocês ficam falando? Como ele pode ter voltado se ninguém viu? Mas isso daqui, Jesus falou, tirando da profecia de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 3. Depois você leia lá. Porque quando se falava do Filho do Homem vir por sobre as nuvens, era uma fala de juízo. Era um sinal de juízo. 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Aqui é outra passagem
aqui a religião fica, e eu, quando eu frequentava a religião também, ficava nisso aqui. Aguardando os anjinhos vindo, batendo asinha, se é que existe anjos assim, né? Batendo asinha, ia vindo com a trombetinha, e jogando a cordinha, laçando um por um, no meio de bilhões de pessoas, um por um, salvando aquele lá. De repente tá tendo um jogo de um Fla-Flu, ou então tá tendo um Flamengo e Corinthians, ou tá tendo um Barcelona e Real Madrid. Aí ele fica ali escolhendo, os anjinhos vai lá e pega um da torcidinha do Real Madrid, 2 do Barcelona, um só do Flamengo, um só do Corinthians, aí pega uma meia dúzia do São Paulo, pega mais uns 4, 5 do Palmeiras. Assim, entende-se essa coisinha aqui. Mas isso daqui, eu vou te mostrar que essa fala de Jesus, ele também falou a forma que ele viria. E a forma que ele veio de uma forma espiritual. Mas os que vivem pelo literal, fica aguardando o Filho do Homem ainda vir por sobre as nuvens, ou seja, uma reencarnação. A religião fala, eles falam tanto dos kardecistas, desses espiritistas, mas eles mesmos, os evangélicos, ficam por aí, esperando. Para acontecer isso aqui, tem que ter uma reencarnação. E na Bíblia não fala de reencarnação. Não vem você colocar aí, mas Samuel e Saul, aquilo ali foi um espírito de engano. Não é isso que eu quero falar aqui. Então, isso daqui, aqui, ó, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. De onde é que Jesus tirou isso daqui? De onde ele tirou? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. De onde ele tirou isso aqui? Para falar sobre isso daqui. Vamos. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens. Tá, então isso daqui, depois eu vou te mostrar isso aqui, mas primeiro eu quero mostrar isso aqui, ó, versículo 30. Veja no versículo Lucas 17, 24. A forma que Jesus falou que viria. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Ou seja, ia vir de uma forma de sinais, de uma forma espiritual. Aqui ele não estava falando nada de vir por sobre as nuvens. Falando por sobre as nuvens era Daniel 7,13, que era juízo. E Mateus 24, 27 também ele falou a mesma coisa. Veja. Mateus 24, deixa eu só mudar aqui. Veja, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Veja que também ele falou da mesma forma. O escritor de Mateus colocou assim, e o escritor de Lucas colocou igualmente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então essa história de ficar apegada, achando que ele vai vir por sobre as nuvens, tire seu cavalinho da chuva, tá? Porque ele falou, isso daqui ele falou profecia, tirada de Daniel, mas ele falou a forma que ele viria. Ele falou de forma, no seu dia será assim, ó, será de forma de sinais. Aí vamos então para essa parte aqui. Depois, por último, eu quero deixar para explicar esse aqui, tá? Por último, eu quero explicar o 29. Então, o 31. Aí você fala assim, ó, e ele enviará os seus anjinhos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os 4 ventos. Eu vou te mostrar isso aqui quando aconteceu, tá? Ou eu deixo isso por último? Vamos deixar isso aqui por último. Então vamos lá no versículo 29, né? De onde ele tirou que logo em seguida o sol escurecerá, a lua se dará. Lá de Joel 2, 30 ao 32. Veja, o profeta Joel falou. Mostrarei, porque se você ler aqui, ele falou que seria depois do dia, quando chegasse o dia do Senhor. Então no versículo 30 ao 32 ele fala assim, ó, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Isso aqui aconteceu exatamente dentro de Jerusalém no ano 70. Na Ariel de Deus, Isaías 29. 31. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então Jesus usou no versículo 29 do capítulo 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ele tirou de Joel 2:31. O sol se transformará em trevas. O que era que representava o sol? Era o sol. Aqui, esse sol aqui estava falando do sol lá, do astro, da estrela, não sei do que, do sol. Não, isso daqui ele estava se referindo ao templo. Porque o templo que havia em Jerusalém, por dentro, ele era todo, quase todo, será de ouro. E fora, ele tinha muitos riscos, muitos traços, muitas partes de ouro. Então, quando o sol batia de longe, o sol refletia, ele brilhava, ele ofuscava, ele brilhante, por causa dos raios solares. Então, devido a quando o general Tito cercou em 69, que houve a invasão mesmo, não sei, ele cercou a partir do mês de julho de 69. O mês que ele definitivamente invadiu, eu não sei se ele foi invadir só no ano 70, lá no mês de julho, porque o final foi em agosto, lá no mês de junho e julho. Quando ele entrou, que começou, Jerusalém incendiou, fumaça, enxofre, sangue para todo lado. Então aconteceu isso, o sol se transformar em trevas. Aqui estava falando do templo, que ele escureceu devido a cavalos correndo dentro de Jerusalém. Feche os seus olhos, imagine. Naquele tempo não tinha tanque de guerra, não tinha foguete, não. Era na raça, era na unha, era cavalo pisando em pessoas, em judeus, era espada daqui, espada dali, aquela poeirão. Isso daqui aconteceu exatamente. O templo se escureceu. E a lua em sangue? Quem é que representava a lua? Eram os judeus. Quem é que representava as 12 estrelas? As 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. De Jacó e de José. Os 12 filhos que representou as 12 tribos de Israel. É de Israel, né? Israel. Você consegue entender? Então, aqui o sol se transformaram em trevas, que foi o templo, e a lua em sangue. Os judeus foram lavados de sangue. Não é a lua, aqui no literal, você pegando a lua, porque foi lavada, jogaram o balde de sangue lá na lua e lavou ela de sangue. Não, isso aqui era uma figura, uma representação do povo judeu. Antes que venha, então ia acontecer o quê? O templo ia se escurecer, os judeus seriam lavados de sangue, antes que o quê? Que viria o dia do Senhor, o terrível dia do Senhor, que os doutores colocam lá em Apocalipse 1:10 como sendo domingo. Então, antes daquele dia, o livro de Apocalipse, os 22 capítulos, foi escrito para o dia do Senhor. Então aconteceu essas coisas terríveis. Então, quando Jesus falou em Mateus 24 sobre a vinda dele e sobre esse versículo 29, logo em seguida a tribulação, iria acontecer, era isso daqui, ó, foi tirado de Joel 2:31. Foi tirado daqui. Para quê? Para quem e quando veio a grande tribulação? E veja para que veio, no versículo 32. Ou seja, para quem veio, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor clamar. Então, para quem e quando veio a tribulação? Veio para o juízo contra os judeus. E veio aonde? Em Jerusalém, no ano 70. Não tem como você pegar isso daqui e você falar que o grande dia do Senhor ainda vai acontecer. Porque o grande dia do Senhor foi aqui, ó. Quando aconteceria o juízo, então ali de uma forma figurativa, nessa profecia estava falando que os salvos estariam onde? Em Jerusalém.
Então não há a mínima possibilidade de você pegar esses versículos aqui e você trazer para os dias de hoje. Falar, não, isso aqui vai acontecer ainda, Jesus ainda vai voltar, o dia do Senhor ainda vai acontecer. Não tem cabimento hoje. Porque tudo foi feito contra Jerusalém. O cenário, o palco armado foi lá em Jerusalém. Aqui, ó, aí você fala aí sobre o dia do Senhor, tá vendo? O grande e terrível dia do Senhor. Eu falo sempre sobre isso aqui. Para você entender toda a Bíblia, você tem que entender esse versículo. Veja, João, achei-me no Espírito no dia do Senhor. Aqui está a prova para que foi escrito o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. E olha aqui, ó, eu ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta. Voz de trombeta era sinal, chamamento para a guerra. Então você vê como que é interessante, né? Aí vamos aqui àquele versículo que eu falei que eu ia deixar por fim. Aqui, ó, é Mateus 24, versículo 31. Então no 30 falou que o Filho do Homem aqui viria por sobre as nuvens. Isso foi tirado de Daniel 7, quando falava isso era sinal de juízo. E o 31, olha que interessante. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Veja a voz de trombeta que falou lá em Apocalipse 1:10. Os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Então a colheita, tem outras passagens que falam sobre isso, eu tenho vídeos aí. Então você vê, a colheita dos anjos seria quando o Filho do Homem viesse por sobre as nuvens. Mas eu te mostrei em outras passagens que ele falou que a volta dele viria de forma de sinais. Então essa colheita aqui foi uma colheita espiritual. Foi o juízo. E quando aconteceu isso aqui? Vamos ler comigo lá em Apocalipse 14, do versículo 14 em diante. Veja que interessante. Se você ler, depois você lê todo o capítulo 14, aí você vai ver lá no versículo 6, quando foi estabelecido o Evangelho Eterno. Eu não vou ler todo o capítulo, senão vai ficar longo o vídeo. Aí você vai ver, aí no versículo 7, no versículo 8 fala que houve a queda da Babilônia, que foi Jerusalém. Aí, continuando, aí chega lá no versículo 14, do Apocalipse 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Isso era espiritual, porque não no mundo espiritual não tem uma foice. Você já trabalhou na roça? Você sabe o que é uma foice? Não tem, um vergão, uma foice, não tem nada a ver disso. Tá. 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita. Aqui respeitando a contextualização. João Espírito estava falando que iria chegar a colheita ou tinha chegado a colheita? Aqui, Jesus disse aqui, Mateus 24, 31, e ele enviará os seus anjos. Aqui foi para o futuro, isso aqui foi falado no ano 33. No ano 33. Isso aqui que aconteceu foi no ano 70. No juízo do ano 70, quando fechou aquela geração. Porque Jesus disse em Mateus 24, versículo 24, 34, que ele disse assim, ó, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Então tudo aconteceu, o juízo à volta dele aconteceu naquela geração. Então quando ele falou isso daqui, ele falou no ano 33, e ele enviará os seus anjos, em forma de juízo, quando ele viesse em forma de juízo sobre as nuvens, ele enviaria os anjos dele, então seria algo para o futuro. Aqui foi no presente de João, foi no ano 70, quando aconteceu. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita. Visto que os campos da terra já amadureceram. Veja que a colheita foi do ano 70.
E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. 17. Então outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também uma foice afiada. 18. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. As religiões já se fazem quase 2000 anos que houve essa colheita dessas uvas, e elas estão a amadurecer os cachos ainda. 2000 anos vai fazer agora, daqui uns dias. Nós estamos no ano 2023, no ano 70, 2070, faz 2000 anos. E a religião está esperando amadurecer essas uvas aqui ainda. 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus, que foi o vale do Armagedon. 20. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Isso aqui é número enigmático, é para montar o enigma dele. Então você vê, freio dos cavalos, você vê a confusão ocorreu na época que tinha cavalos, que a guerra era com cavalos e espada. Então aconteceu naqueles dias. E a religião fica o quê? Prometendo ainda a vinda da grande tribulação. Prometendo a colheita dos cachos. Prometendo, falando que os anjinhos ainda vai descer para fazer a colheita. Mas João falou aqui quando foi a colheita. E esse João falou sobre a colheita, por quê? Porque Apocalipse 1:10, achei-me no Espírito no dia do Senhor. E o dia do Senhor falado lá em Joel, falava o que mesmo? Aqui, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você vê como que é importante você aprender, você entender Apocalipse 1:10. Quando você entende Apocalipse 1:10, você consegue entender toda a Bíblia. Para quê? Para quem e quando veio a grande tribulação? A grande tribulação veio no ano 70, com o juízo que ocorreu em Jerusalém. Porque assim está em Joel, no versículo 32 do capítulo 2. Veja, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Então como que eu posso esperar a grande tribulação? Como que eu posso vir aqui e falar para você, olha meu irmão, minha irmã, você que está aí, fique na fé, fique na nossa igreja, porque Jesus está voltando. Como que ele vai voltar, ô cara pálida? Se foi falar da profecia que ia acontecer tudo lá em Jerusalém? Não, mas é que o Filho do Homem virá sobre as nuvens e enviará os anjos para fazer a colheita. Mas João falou que fez. João falou lá no presente dele que a foice estava afiada e começou o couro comer, começou o chicote estralar, começou a colheita de uma forma espiritual. Não é que tinha um monte de anjinho na nuvem lá com as foicezinhas, não, porque foice, isso aí é coisa material. O reino espiritual é espiritual. Você entendeu como que é a situação? É assim. A tribulação já ocorreu contra o povo de Israel. É claro que você tendo conhecimento de Romanos 2, do versículo 1 em diante, principalmente lá embaixo no 14, 15, 16, Paulo disse que os judeus iriam ser cobrados pelas leis escritas e os gentios seriam cobrados pelas leis que Deus colocou na mente e no entendimento deles. Tá? Então, no ano 70 veio o juízo principalmente para os judeus, os israelitas, por ter sido o povo eleito, tirado da escravidão do Egito. E outra coisa, tirado ainda pela segunda vez pelo sangue do Filho de Deus. Que na verdade o Espírito que estava em Yeshua, o Jesus Cristo, era o Espírito de Deus, mas ele veio na manifestação de Filho. Então os judeus seriam mais responsáveis ainda, porque eles não reconheceram o sangue que verteu da cruz. Os judeus não reconheceram o sacrifício feito naquele madeiro. Então 90% do juízo para eles e 10% para os gentios, que
que estivesse ali. Dentro de Jerusalém, todos passou pela espada. Todos passaram pelo sofrimento. Daquelas mulheres ali que davam à luz e chegaram ao ponto de comer os seus recém-nascidos, como está lá em Deuteronômio 28, está em Lamentações 4, tem outras passagens que falam sobre isso, e também aconteceu lá em Samaria, quando o rei da Babilônia cercou, e veio acontecer depois no ano 70, dentro daquelas mulheres ali tinha mulheres gentis também, não era só judias. Então, claro que isso daqui não dá nem para você, de repente você chamar ninguém de burro, de nada, claro que não. Mas tem que ler a Bíblia com mais atenção, tem que ler, buscar mais atenção. Eu não sei, eu tenho uma facilidade muito grande de entender isso, muito grande mesmo. Claro que eu sei, é Deus que está dando esse entendimento. Então eu espero que você venha ter esse entendimento também. Você tem entendimento claro dos escritos bíblicos. A Bíblia hoje, no meu entendimento, ela, dos 66 livros, ela é como se você lesse uma receita de bolo. Bolinho de chuva, tá? Não é bolo difícil de fazer, não. Bolinho da chuva. Mas claro que para mim já foi dificultoso quando eu estava na religião também. Mas depois que eu saí da religião, aí o véu saiu, as escamas caíram e a gente entende a Bíblia assim. Tá bom? Para quê? Para quem e quando veio a grande tribulação? Veio lá no ano 70, que aconteceu todas essas coisas aí, e os sinais, que o sinal de o sol se transformar em trevas foi o templo, e a lua em sangue era uma fala, era uma representação do povo judeu. Tá bom? Não tem nada de povo gentil ali, foi o povo judeu, porque eles foram considerados como lua, a representação deles era como lua. Tá bom? Eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, quem sabe aí possa alcançar algumas pessoas e tirar essas pessoas do engano religioso, da escravidão religiosa. Até a próxima, se assim o Pai permitir, tá bom? Tchau, tchau.